Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 25 de agosto de 2023, são 8 horas da manhã. E Bolsonaro teve agenda confidencial com Israel antes de deixar o Brasil. E isso está sendo visto pela Polícia Federal como um indicativo de lugar para onde ele pode fugir. Na verdade, a Polícia Federal pediu até já o confisco do passaporte de Bolsonaro e espera a decisão da Justiça. 3 dias antes de deixar o Brasil no ano passado, Bolsonaro teve reunião confidencial com Daniel Zonchini, embaixador de Israel. 3 dias antes de deixar o Brasil, no ano passado, quando a oposição especulava sobre possível fuga do país, Bolsonaro teve reunião confidencial com Daniel Zonchini, embaixador de Israel. O encontro fora da agenda oficial ocorreu no Palácio da Alvorada, em 27 de dezembro, e foi um dos últimos compromissos de Bolsonaro antes de embarcar para os Estados Unidos. A reunião também contou com a presença do almirante Flávio Rocha, secretário especial de Assuntos Estratégicos, e de Jonathan Gonen, conselheiro político da Embaixada de Israel. Em seu período na presidência, Bolsonaro buscou estreitar laços com o país e chegou a encomendar ao Ministério das Relações Exteriores relatório sobre a percepção da população israelense em relação ao seu governo. Na verdade, tudo isso, toda essa preocupação, denota a intenção de que Israel seja um possível destino para ele se abrigar caso tenha a prisão decretada. Bolsonaro está sendo monitorado 24 horas por dia. E a avaliação da cúpula militar sobre a possível prisão de Bolsonaro é a seguinte: não queremos saber. É isso mesmo que você ouviu. As Forças Armadas decidiram que já perderam muito com Bolsonaro. Na verdade, esqueceram o que ganharam, né? Porque passaram 4 anos ganhando salários nababescos, e agora que ele está caindo em desgraça, assim como ele abandona os outros, ele vai ser abandonado. E não é só pelos militares. Começou a hora do pesadelo para o genocida inelegível. E a empresa do filho de Renan, o 04, mostra que ele tem sim onde cair morto. A imprensa dele abocanhou 4,5 milhões em contratos de mídia. Mas você sabe o que é pior? O que é pior é que ele abriu uma empresa em 2020 e fechou 2 anos depois, na verdade no fim de 2020, né? Essa empresa durou cerca de 2 anos, faturou 4,5 milhões de reais e foi fechada em seguida. Uma empresa que estava bombando, já começou com altíssimos contratos, e com isso a indicação de tráfico de influência e lavagem de dinheiro é muito clara. Mas o pior de tudo isso são aqueles com os quais o Jair Renan se envolveu. São bandidos conhecidos, alguns já até cumpriram pena, outros já foram processados, e chega a ser inacreditável que o filho de um presidente da República se envolva com as pessoas com as quais ele se envolveu, e em crimes baratos. É o bolsonarismo, é a expressão do bolsonarismo. Eles se sujam por muito, mas também se sujam por muito pouco. E o Jair Renan, lá em Balneário de Camboriú, ele tem um salário de 9,5 mil reais e mora num flat de mais de 1 milhão, de 3 dormitórios, perto da praia, dá festas enormes, vive como rei. E alvo da operação civil, o filho de Bolsonaro vive a 1 quadra da praia e fica compartilhando vídeos de dancinhas. O que o Bolsonaro dirá ao se tornar réu no caso do golpe de 8 de janeiro?
ele vai dizer a mesma coisa que o Donald Trump, que é uma conspiração, tal. Ele segue os passos do Donald Trump, e é bom que ele faça isso, porque ontem o Donald Trump foi preso e saiu sob fiança pelos atos golpistas de 6 de janeiro do seu último ano de governo, né? Na verdade em 2021. E CPMI faz cerco a aliados de Bolsonaro. A comissão que investiga os atos golpistas já quebrou sigilo de Zambelli, Mauro Cid e assessor do ex-chefe do executivo. O cerco se fecha. Bom, 5 ministros do Supremo já votaram para descriminalizar a maconha. Só falta um para ser irreversível a descriminalização de uma substância que não é boa, como nenhuma droga é boa, porém é muita hipocrisia porque o álcool faz muito mais mal e é liberado. E a trajetória de ascensão e queda de Zambelli é realmente espetacular. Ela foi do nada para o auge, do auge para o nada, em questão de alguns poucos anos. E agora corre o risco até de ser presa. O envolvimento de militares em escândalos acende o alerta nas Forças Armadas. E são muitos casos, né, envolvendo as Forças Armadas, revisionismo histórico de tentarem apagar o golpe de 64, na verdade cocaína em voo da FAB, tudo isso mostra que os militares optaram pelo caminho errado com Bolsonaro e por posturas antiquadas e que desmoralizaram as Forças Armadas, que hoje têm uma popularidade que não é nem sombra do que já foi. E o Tribunal de Contas da União propõe que o Ministério esclareça possíveis repasses irregulares sobre Damares. Daí, ela que recentemente, inclusive, ameaçou a vida do hacker que estava denunciando Bolsonaro, está chegando a hora de acertar as contas com essa mulher, que ela tem muito a explicar. Senhoras e senhores, nós agradecemos a atenção e estaremos de volta ao meio-dia. Um abraço para todo mundo.